bendita, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, como que o Evangelho começou aqui? Não foi na casa do Tia Nene, não foi na minha casa, mas foi na casa de um homem que, infelizmente, ele morreu afastado da igreja, do Evangelho, com um vício. Foi um concunhado de papai. Foi a primeira pessoa que, neste lugar, que eu tenho conhecimento, que conheceu a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem era o meu tio, casado com a minha tia mais velha de toda da família Tavares. Então, o tio Raul era o único que aceitou o Evangelho, mas por causa dos vícios e talvez falta de conversão, na realidade, mas falta vamos dizer assim, o crescimento, comunhão com outros crentes, o crescimento espiritual que não tinha, né, nenhum. Então ele se afastou. E quando ele ia na casa da minha mãe, que era cunhado de minha mãe, para convidar a mamãe e o papai para ir assistir o culto que Salomão Gisborne vinha lá de São Fidélis a cavalo, vinha pregar aqui na casa de Alfredo Pereira, por aí afora, não sei. Então, o papai, que era o rezador do lugar, nesse tempo, rezador, hoje fala que é benzedor, né? Mas era aquele que era chamado puxador de reza. Papai, como puxador de reza, e como bom puxador, que ele era analfabeto, mas decorava tudo que eu via, bom e ruim, não sei, ele fugia. Se o tio Raul chegasse lá em casa e entrasse pela porta da cozinha, o meu pai saía pela porta da sala para não encontrar o tio Raul, nem ser convidado. Se o tio Raul entrasse pela porta da cozinha, o meu pai saía pela porta da sala. Entenderam? Não queria saber de crente. Crente para ele era uma semente maligna que vinha atrapalhar as suas rezas. Mas um dia faltou querosene, e papai esqueceu de comprar querosene. Ele saiu numa venda e foi comprar um pouquinho de querosene para a casa não ficar no escuro. Isso já tinha 3 filhos batizados na igreja católica, com padrinho, tudo como manda o catolicismo. Papai foi naquela venda. E quando a pregação ia ser numa casa, no caminho onde ele ia para a venda. E ele ouviu, ele gostava muito de música. Quando ele ouviu cantar aquele hino, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Olha como o Espírito Santo atua e como Deus atua no coração do incrédulo. Ele, naquela hora que ele parou para ouvir aquela música, ele gostou. Mas que música diferente, nunca ouvi essa música. E naquela hora o galo cantou. E toda vez que o galo cantou, ele ouvia o galo cantar, ele ouvia a música, tudo entregarei. Aquilo ficou martelando na mente dele, no coração dele, e ele não teve outra coisa, você não ouvir. Olha, eu vou aprender essa música. O galo aprendeu, o galo canta aquela música. Será que o galo estava cantando a música? O Espírito Santo que estava trabalhando com ele. E assim ele ouvindo, saiu para aprender aquela música e se converteu. Foi o primeiro crente depois do tio Raul. Foi o primeiro crente e ele levou então a família, que já tinha sido os 3 filhos, tinha padrinho, madrinha, tudo naquele tempo, e daquela filharada em diante, não houve mais batismo na igreja católica. E ele começou o trabalho. Eu não vou contar aqui tudo, mas papai reunia os filhos em cima daquela pedreira, aquela casa de pedra, dia de noite de lua, para ele contar, olha, eu era puxador de reza. Eu rezava a Rainha Santa Luana, Oráculo Nobre, não sei o que, mas eu decorava aquilo em latim e ensinava para os outros, mas não sabia nem o que ele queria dizer. Vocês sabem o que dizia Oráculo Nobre?
disse, não, orai por nós. Sabe o que dizer Rainha Santa Luana? Rainha Santíssima, porque a Igreja Católica, até hoje, tem a Maria como Rainha Santíssima, a Mãe de Deus. Ele fala, não é a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, né? Bem, mas não vamos discutir aqui doutrina, mas dizer sobre como meu pai se tornou um evangélico, como um batista. Ele logo começou, se batizou dentro de Salomão Guilherme, e não sei nem qual era, se era a igreja de Murundu, se já existia igreja de Murundu, acho que não, nada. Então, o que acontece? Papai se tornou o missionário daqui do lugar, analfabeto. Aprendeu a ler na Bíblia. Meu pai aprendeu a ler na Bíblia. Mas pena que aqui não existe mais as pessoas, não sei, Elisa, né? Que também não está com a mente tão boa como eu. Então, papai saía para pregar lá naquele canto de água comprida, onde tinha os parentes, Benedito Paz, Antônio Paz, não sei mais que Paz, né? Amaro Paz. E papai era convidado para ir lá pregar no meio dos parentes dele. E levava os filhos todos. E depois, quando estávamos todos solteiros em casa, Felipe, Elias, Júlia, quando eu nasci, acho que ela logo se casou. Mas foi também um foco do Evangelho. Irineu, agora fazer uma pausa aqui um pouquinho, abrir um parêntese. Irineu, que muita gente sabe que foi aquele crente que não gostava de igreja, não via a congregação, era muito difícil, mas era um crente exemplar. Quando os filhos chegavam em casa com a Júlia, levavam as crianças tudo para a igreja, que os filhos começaram a falar uma palavra feia, ou brigar, então eu disse assim, o que vocês foram aprendendo lá na igreja? Foi isso que vocês aprenderam lá? Eu não creio. Está vendo como ele respondia? Como um pai cristão, como um pai crente. Então depois veio Felipe, essa congregação, essa igreja aqui, antes de ser congregação de Guarataia, era a congregação da Concha, onde se reunia na casa de Felipe, na casa de Tiacota, que eu saiba, nenhum dos dois irmãos de papai, os únicos que teve, não foram membros de igreja. Não sei se converteu, não sei. Houve muita pregação que o papai fez na casa de Tiacota e de Tio Inácio, mas nunca. Agora me surpreendeu, depois que eu saí, que eu me casei, que eu soube que a Almeidinha se converteu, né? Não sei se os outros irmãos dele, não, Almeidinha não está aqui não, né? Mas tem alguém da família. Não sei se seus tios, só sabe do seu pai, né? Então, a semente que papai levou para a casa da irmã dele, não brotou lá na casa naquele tempo, mas veio brotar na casa de Almeidinha e no coração de sua família. Então, gente, o valor que nós temos que dar à família. Nós estamos aqui hoje reunidos, por quê? Porque estamos aqui reunidos em família. Família Tavares, família Paz, família Bem-vindo, família, enfim, família de Souza, né? Também. E tantas outras, família Guimarães, né? Família Guimarães, e tantas outras famílias, que eu não sei nem citar todos aqui, porque depois eu saí para estudar, só outro capítulo, né? Então eu me afastei, às vezes quando chego, dou benção ao sobrinho, sem saber qual sobrinho é e quem é filho. Mas por causa de sair bem jovem daqui. Então, o que eu queria dizer, que este trabalho, aqui, essa igreja, saiu da congregação que se reunia na casa de Felipe. E Felipe, como o papai também, saía com a família para pregar em outros lugares. Água Comprida mesmo, não é? Não passava em Água Comprida para ir lá na Dona Engana. Na Dona Engana, e lá para que a gente que... agora não preciso. Então, para lá da casa do Dona Engana. Então, nós vemos, na casa de Antônio Paz, né? Antônio Paz. Então, nós vemos que as famílias foram crescendo, e quando o papai já estava velho, já não podia pregar, os filhos pregavam.
E quando o papai saía para pregar, ele dizia assim, eu quero pregar, quero cantar tal hino, quero todo mundo lá cantando o coro. O Elias cantava baixo, família do Elias, né? Elias cantava baixo, Felipe cantava tenor, Jamila cantava, Jamila cantava soprano e eu cantava contralto. A Farid ainda era bebê ainda. A Farid ainda era bebê, mas depois ela aprendeu a cantar tanto soprano como contralto. Então nós saímos, o papai exigia que o quarteto da família toda, ele chamava quarteto, nem sei se ele conhecia essa palavra, era o coro da família. Então o coro tinha que cantar aquele hino que ele botava para a mensagem dele. Papai nunca entrou numa escola para estudar. Papai nunca entrou num seminário. Papai nunca encontrou algum teólogo que falasse sobre teologia com ele. Mas eu digo a vocês um pouquinho que eu estudei e que eu aprendi até aqui. Papai, para mim, foi o maior teólogo que eu já conheci. E o maior psicólogo. Porque quando minha mãe, minha mãe era muito trabalhadora, muito gostava de tudo, muito limpo, muito direito, muito organizada. Mas quando a mamãe ficava nervosa, ela às vezes falava coisas que não devia. Qual mãe que não fala? Chama a filha, repreende e fala uma palavra que não devia. Papai, minha filha, vamos para lá pela baixo do porão, lá ajudar a sacar o milho, ou o arroz, ou o feijão. Aí quando nós estávamos lá ajudando, segurando a boca do saco para o papai costurar, né? Mandar para pilação, né? Para pilação. Então, quando o papai começava, olha, sua mãe falou assim com você hoje, você não dá importância disso não, minha filha. Ela está nervosa, ela tem uma ferida varicosa na perna, ela já está de idade também, ela está muito nervosa, mas ela é uma pessoa crente e trabalhadora. Foi a mulher que me ajudou toda a minha vida. Papai nunca deixava o filho ou a filha ter uma diferençazinha assim. Você não pode, sua mãe está nervosa, ela não doente. Mamãe tinha uma ferida na perna, 14 anos. Só sarou depois que ela operou as varizes. Então, irmão, nós temos muita coisa para contar da vida. Se nós formos falar sobre Felipe, papai doou, né, para a igreja esse local aqui, e a construção disso aqui é uma coisa muito interessante. Depois que eu saí para estudar no Colégio Batista, é que papai resolveu doar isso aqui, reunir na casa, a congregação na casa de Felipe, lá no lugar, encruzilhada que ia para Concha, e outro que ia lá para lá de Água Comprida, que nem me lembro. E ali criou a congregação. Só deixou de ser congregação ali depois que veio ser aqui. Não é isso, Gelson? E quando foi construído isso aqui, Gelson sabe muito bem. Papai voou na base da construção. O Felipe ia lá para a casa de Teco Simão, para lá, para aquele lado, para a ponte, buscar pedra. E trazia o carro de boi, com quantas pedras pudesse, trazia para fazer a fundação. O papai dava o cimento e vinha juntar Felipe, papai e mais um pedreiro, e aqui foi construída a base desse templo. Não é isso? Então nós temos assim, agora, a Wanda falou que ela com muita razão, ela falou certo, porque foi onde ela me conheceu. Foi onde a Wanda lembra de talvez me vir pela primeira vez, foi no culto da igreja presbiteriana, na casa de Tia Nene, a sogra da minha irmã, Farida, a mãe da Elisa. Então, acontece que a Tia Nene foi visitada por pastor presbiteriano e se batizou. E graças a Deus, porque a igreja nem religião não leva ninguém aos céus. O único que leva alguém ao céu é Jesus Cristo, porque ele deu a vida, o seu sangue, e morreu na cruz para nos salvar. Todos vocês que são salvos sabem disso. Mas nós teríamos muita coisa para contar. Hoje nós estamos vendo aqui a família Tavares, a família, todas as famílias, que partiu desse evangelho com o papai, né? Foi aquela sementinha que Deus plantou lá no coração do papai,
que está aqui hoje, tudo florescendo. Isso é maravilhoso. Isso nós poderíamos dizer, se Davi das vagas procelosas são. Como é que é? As vagas procelosas são. Secondezamentos, chuvas tudo vão. Quantas muitas bênçãos. Uma vez, as de ver surpreso, quando Deus já fez. Se nós formos falar dessas bênçãos, nós ficaríamos aqui muito tempo e não poderíamos contar. Mas nós temos uma coisa, que a semente do Evangelho, que foi plantada aqui, está aqui hoje nessa igreja, esses jovens, essas meninas bonitas, essas moças bonitas, esses jovens bonitos, essas pessoas tudo alegres, felizes, porque Deus chamou o papai. E quando o pastor Cássio Peçanha vinha visitar o papai, disse: vou visitar hoje o patriarca de Guarataia. Era como ele já falava, avisava na igreja, que vinha aqui para a congregação. Vinha visitar o patriarca de Guarataia. E eu dou muitas graças a Deus, porque papai foi um homem cheio de falhas, como todos nós somos, como todo homem é. Ele teve as suas falhas, mas para mim ele foi um homem de Deus, que viveu o Evangelho e testemunhou do Evangelho. E a semente que ele semeou está aqui hoje, viçosa, bonita, florescendo, louvando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu não estava para falar, mas me deram a palavra para daqui passar com o pastor Adiel. Boa noite a todos, na paz de Jesus. E eu quero dizer, irmãos, que tudo de bom que nós recebemos, como o louvor, essa multidão de gente bonita, como disse a irmã Ganinha, está em Tiago 1:17. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Eu tenho orgulho de ser cristão há 26 anos. Sirvo a Jesus há 26 anos. E Ele só me tem feito coisa boa. E tenho certeza que fará enquanto eu estiver neste mundo. E eu quero dizer que depois de conhecer Jesus, uma das bênçãos que Jesus tem derramado sobre minha vida é ter chegado neste lugar e ter conhecido esse povo. Que alguém falava para mim que era uma tribo. Cuidado, que é uma tribo. Eu não vi nada de tribo. Eu vi povo de Deus, a qual eu vim aprender muito aqui neste lugar. Aprendi muito em todos os sentidos. Inclusive a minha carreira como pregador do Evangelho começou aqui neste lugar. Me casei aqui e amo este lugar, esse pessoal, essa igreja, de forma que eu fiquei maravilhado, irmã Ganinha, de estar ouvindo coisa aqui que eu não sabia. Nós vamos ouvir a mensagem, porque quem vai pregar hoje é o pastor Adiel, não sou eu. Me responsabilizaram para amanhã. Eu quero dizer que eu estou contente, muito contente de poder pregar nessa festa. Apesar de já ser pregador aqui, poderia ser outros mensageiros, mas como me pediram, eu estou muito alegre em receber essa responsabilidade. Quero convidar o pastor Adiel, que está conosco, faz parte da família, e a gente sempre ouve falar do pastor Adiel. A irmã Doralice sempre fala do pastor Adiel, de quando ele chegou aqui para casar, e é uma história linda. Quem sabe amanhã ela pode, até se ela vier, dar uma palavra em relação a isso. A casa que ele chegou a primeira vez, quando ele veio namorar, onde ele ficou. E eu sempre ouço essas histórias.
Tem gente, irmãos, que não gosta de ouvir o passado. Eu gosto. Se eu chegar na sua casa e quer me dar um bom presente, me dá uma caixa de fotografias antigas, bem antigas. Eu olhava para a irmã Ganinha quando ela tinha 6 anos. E eu não quero parar de olhar. Então, quem gosta de fotos antigas, gosta então de ouvir falar do passado. Não esqueço mais essa do galo, muito legal. Que cada um esteja desfrutando do que Deus tem para nós. Hoje, amanhã, até terminar. Com especialidade agora, ouvindo a mensagem que Deus tem para nós, através do pastor Adiel. Vamos lá para o pastor Adiel para transmitir a mensagem do Senhor. É para nós um privilégio muito grande dirigir a palavra aos irmãos. Pena que eu só soube que você aqui. Fui preparado em casa a mensagem de acordo com as nossas necessidades. Mas nós que estamos aqui com muita honra. Nós queremos parabenizar essa família, porque poucas são as famílias que se propõem a realizar um culto a Deus, um familiar, trazendo todos bem a família para cantar, para ler a Bíblia, para orar, demonstrando aos vizinhos, a todo o povo, que são filhos de Deus. E essa família é grande. Se todos estivessem aqui, essa casa não caberia metade. Mas graças a Deus por isso, nem todos puderam vir. Nós iríamos convidar a Ana Maria, a minha que chama aqui, para vir capante, foi ela que me trouxe para ser membro dessa família. Mas ela já falou, deixa ela sentar e descansar um pouco, né? Nós vamos ler os textos da palavra de Deus. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Que privilégio deu ao homem. No capítulo 2, nós lemos o verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora, para que esteja como diante dele. No verso 24. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu queria chamar a Maria para vir para cá, porque nós somos uma carne, né? Eu vou falar e ela também como carne. Meus amados irmãos, como dissemos, é um privilégio muito grande para nós dirigir a palavra aos irmãos. Sinto não ter muita condição de falar, porque eu sofri um derrame e a minha mente já não é mais aquela. Mas a família é o fator principal de importância
na formação do gênero homem. Se não fosse a família, nós não teríamos aqui essa multidão. Deus fez o homem fez a mulher, uniu e disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. É que estamos fazendo. Estamos não só enchendo a terra de pessoas humanas, mas de pessoas que temem a Deus, que pregam o Evangelho e que vivem o Evangelho. Nós não podemos separar a família do casamento, pois a família é formada através do casamento. Por isso, Deus fez o homem e a mulher e fez desses dois uma só pessoa. A família, como todos os irmãos sabem, é importante, porque é a subsistência da especial raça humana, pois foi Deus quem fez. Nós precisamos ter essa certeza